Olá pessoal, estudaremos agora a região centro-oeste do Brasil, dando início agora sobre o estudo da economia e a população da região centro-oeste. Verificamos que na região ocorreu um interesse do colonizador português quando os bandeirantes descobriram jazidas de ouro e pedras preciosas em áreas dos atuais estados de Goiás e Mato Grosso. Não foi só a exclusividade de Minas Gerais, região sudeste. Então a gente verificou isso no final do século XVII e início do século XVIII, ou seja, concomitante com o processo lá no sudeste das Minas, em Minas Gerais, a gente verifica o quê? Uma transformação de cidades que foram ganhando porte, como, por exemplo, povoados que se intensificaram em cidades chamadas de Vila Real, que depois foi chamada de Cuiabá, e Vila Boa, posteriormente sendo chamada de Goiás. Com a escassez da exploração desses minérios, no final do século XVIII, houve a estagnação econômica, fazendo com que a população diminuísse consideravelmente. No período colonial, a maneira de alcançar o centro-oeste era navegar pelo rio Paraguai, partindo do Rio da Prata. Hoje, ali na entrada do Rio da Prata, entre Uruguai e Argentina, não é mais território brasileiro. Mas, na época, essa entrada pelo Rio da Prata, onde essas terras mais tarde foram chamadas de Uruguai, ainda era dominação dos portugueses. Era inviável, portanto, se dirigir aos portos em lombo de mulas pelo interior do território brasileiro, da colônia portuguesa. Era muito extenso. Então, essas viagens partiam através do estuário do Rio da Prata, aqui no mapa, que seguia pelo Rio Paraguai, ou seja, em território atualmente não pertencente ao Brasil, e adentrava pela Vila Real, onde a gente encontra atualmente a cidade de Cuiabá, e daí existia a exploração do centro-oeste brasileiro. O trajeto, então, pela foz do Rio da Prata, seguindo o Rio Paraguai, foi facilitado, pois havia ali na foz do Rio da Prata a chamada Colônia do Sacramento, na época domínio da coroa portuguesa, hoje território do Uruguai. Em 1750, essa colônia conquistou sua independência. Então, passou a partir daí a dificultar a circulação até o centro-oeste, onde a coroa portuguesa perdeu acesso pelo Rio da Prata. Os espanhóis e mais tarde, no século XIX, argentinos e uruguaios passaram a controlar os dois lados da foz do Rio da Prata. Após essa remodelação da dinâmica de se ter acesso lá no centro-oeste do Brasil, onde não se podia mais seguir pelo Rio da Prata, Rio Paraguai e alcançar mais facilmente terras longínquas no centro-oeste brasileiro, os primeiros colonizadores que conseguiram ocupar o centro-oeste e começaram a praticar um desenvolvimento da pecuária, já que havia dificuldades de transportar os produtos agrícolas, começamos a ter as características que começaram a propiciar essas atividades, como grande disponibilidade de água na região. O resultado, então, era fazer uma
produção local, criando-se então o gado solto pelo cerrado. Por muito tempo, a ocupação humana dessa região foi muito esparsa. Chegando na segunda metade do século XX, ou seja, demorou muito. A gente teve que chegar no século XX para a gente conseguir ver basicamente duas principais dinâmicas que, enfim, fizeram o nosso centro-oeste ser ocupado. Demorou muito para ser ocupado. Ou seja, houve, em 1960, a criação da cidade de Brasília, transferindo a capital federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central brasileiro, Brasília, e também a questão da ampliação das estradas rodoviárias pelo país, tendo um acesso mais facilitado para regiões longínquas do centro-oeste brasileiro, esse país continental. Com isso, houve então um crescimento populacional e econômico em cidades como Goiânia, Anápolis, Corumbá, Campo Grande e Cuiabá. Chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.